Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora. Estamos na lição do número 9, conforme está sendo projetado. Já fizemos um outro vídeo, o primeiro deles, que é justamente sobre o primeiro tópico. Isto porque na revista, na lição de número 9, nós só temos dois tópicos. Um já foi abordado no vídeo anterior e a gente vai dar continuidade à lição, é a segunda parte e última sobre o tema, digo, o tópico, que é este aqui que eu vou deixar em destaque. No caso aqui em questão, a gente vai frisar da seguinte maneira: nem tudo que reluz é ouro, ou seja, é um tema a ser tratado nesse exato momento. Nem tudo que reluz é ouro. Eu vou fazer a leitura do texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 22. Lê alguns versículos apenas. Do 41 em diante, diz assim: Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o reino de Israel. Eu fiz a leitura na NVI, Nova Versão Internacional, do versículo 41 até o número 44, para que a gente possa se situar e trabalhar um pouco justamente agora esse textos, esses textos que estão aqui, 1 Reis 22, 41 a 50 e Segundo Crônicas, capítulo 17 até o capítulo 21. Bastante teor, vale a pena fazer a leitura e a gente vai fazer que nem os vídeos anteriores, pelo menos os mais recentes. Vai tecer comentários positivos ou negativos e depois trazer aplicações para a nossa vida, compreendendo todo o período e não necessariamente vamos ficar lendo a revista. Feito esta observação, a gente pode começar, então, com falar sobre Josafá, na verdade. A gente vai falar então sobre ele, porque Josafá, conforme destaca aqui, ele foi filho, nós vimos, do rei Asa. Vale apenas um destaque. Esta expressão popular que foi utilizada pelo autor aqui da revista é nem tudo que reluz é ouro. A frase nem tudo que reluz é ouro se encaixa bem na análise dos reinados de Josafá e de Jorão, que são os dois últimos reis desta lição que nós vamos analisar. Pois, embora ambos tenham governado Judá, suas trajetórias espirituais e políticas tiveram grandes contrastes. E daí essa temática. Nem tudo que reluz é ouro dentro desse segundo tópico desta lição. Quando a gente trabalha a questão relacionada ao reinado de Josafá, eu quero apresentar os pontos negativos. Primeiramente, quais foram? Ele fez alianças erradas, especialmente com Acabe e sua família. Um outro ponto negativo é que ele casou seu filho Jeorão com a filha de Acabe, Atalia. Qual foi o resultado disto? Trouxe a idolatria para Judá. Quando a gente fala em Judá, a gente está se referindo ao reino do sul. E um terceiro aspecto negativo foi que ajudou Acabe na guerra contra Ramote Gileade, quase morrendo por isso. Foi por pouco. Se estes três são os pontos negativos, quais são os pontos positivos de Josafá? Vejamos.
Ele foi realmente temente a Deus, promovendo reformas religiosas. Acontece que ele não conseguiu, resolver todas as questões. Ele também enviou sacerdotes, e até mesmo levitas para ensinar a lei ao povo. É um aspecto muito importante, ainda mais vindo do rei. Mas ele buscou ao Senhor em momento de crise, como na batalha contra, né, Moabe e Amon. É interessante que nós vimos no vídeo anterior, o rei está padecendo, não este, o rei está padecendo e ele não recorre ao Senhor. Ele não busca no Senhor a solução, já que não. Josafá, ele vai, buscar o Senhor no momento de crise. E um outro aspecto positivo que eu apresento aqui é justamente a questão relacionada à questão da paz e prosperidade. Porque ele foi abençoado com paz, com prosperidade, durante toda a parte do seu reinado. É o que a gente vai ver em Segundo Crônicas, eu vou fazer a leitura aqui para que você possa me acompanhar. Em Segundo Crônicas, capítulo 18, no versículo 1 e 2, Segundo Crônicas 17, deixa eu me localizar aqui, 17, do versículo 10 ao 11, que diz assim: O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes, mostrando esse período de paz e de prosperidade. Falamos sobre Josafá, mas gostaria de falar agora sobre alguns pontos positivos sobre um outro rei, no caso aqui em questão, é Jeorão. Quando a gente vai para este reinado, o último, portanto, de Josafá, depois da morte de Josafá, seu filho Jeorão, destaca aqui embaixo, ó, Jeorão assumiu seu lugar. Seu pai, diz a revista, foi um bom rei, fez muita coisa boa e deixou um legado para o seu sucessor. Poderia fazer melhor ainda, porém, segundo o autor, era um menino mimado, cheio de privilégios por ser o primogênito, por isso recebeu o reino do pai. Comentário à parte, eu vou fazer aqui alguns destaques, uma referência, é, primeira sobre os aspectos negativos em relação a Jeoral. E quais são? São mais aspectos negativos do que positivos. Eu logo adianto. Ele foi um rei perverso, imitando os caminhos de Acabe. Ele matou seus próprios irmãos para garantir o trono. Ele introduziu a idolatria em Israel, afastando o povo de Deus. Ele foi amaldiçoado pelo profeta Elias e sofreu uma morte terrível. Jorão perdeu o apoio do povo e do próprio Deus, vendo Judá ser atacada pelos inimigos. O único ponto, vou dizer assim, que eu enxerguei como positivo é que ele herdou um reino forte e estruturado por Josafá. Ele acaba sendo beneficiado pelo governo anterior, mas ele não deixa um legado. E qual é a aplicação? Já seria, vou dizer assim, não a conclusão da revista necessariamente, mas seria nada mais, nada menos do que uma aplicação para as nossas vidas do que a gente falou aqui, de uma forma bem resumida. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado com as alianças que fazemos. Isso mesmo. Josafá era um bom rei, mas suas más associações trouxeram consequências desastrosas.
O que que eu aprendo? O que que você deve aprender? Devemos escolher bem com quem nos unimos. Esta é uma grande verdade e, inclusive, bíblica. Eu vou ler aqui um texto que está lá no Novo Testamento, que é 2 Coríntios, no capítulo de número 6. Olha o que nos diz a palavra de Deus nesta primeira aplicação para as nossas vidas, após tecer comentários positivos e negativos sobre esses dois reis. O que que nos diz, então, segundo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E eles fizeram alianças. Havia, digamos assim, entre aspas, um jogo desigual. Uma outra aplicação para a nossa vida é que uma vida de fé não nos isenta de consequências ruins se fizermos as escolhas erradas. Vamos para o exemplo bíblico. Josafá buscou a Deus, mas sua aliança com Acabe deixou um legado ruim para Judá, uma referência ao reino do sul. Vou repetir. Uma vida de fé não nos isenta das consequências ruins se fizermos escolhas ruins. Ah, eu sou um homem cheio de fé, mas se fizer escolhas ruins, vai ter consequências ruins. A gente precisa fazer as escolhas corretas e agirmos com fé, dependência, humildade e, sobretudo, em submissão a Deus. Uma outra aplicação é que as más influências podem destruir uma boa herança. Isso mesmo. Lembra de Jeorão? Jeorão recebeu um reino próspero, mas por seguir os ídolos de sua esposa Atalia, arruinou tudo. Tem gente que é assim, pega a herança dos pais e de repente torra tudo, acaba com tudo. Não lida de uma forma satisfatória, pelo contrário, começa a agir de forma irresponsável e, por fim, acaba com tudo aquilo que recebeu de herança dos pais. Mas tem pelo menos mais duas aplicações para as nossas vidas. Eu quero que você pense direitinho nas que eu já falei e nestas duas seguintes. A penúltima, Deus julga aqueles que se afastam dele. Deus é fiel. Os homens podem ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Mas Deus é justo o tempo inteiro, o tempo todo. Deus não é apenas bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus é justo o tempo todo e todo o tempo e o tempo inteiro Deus é justo. Aliás, eu gosto de pensar naquela frase de Abraão: não fará justiça o justo juiz? Deus é justo e a justiça dele vai vir sobre a humanidade de uma forma ou de outra. E quando a gente pensa que Deus julga aqueles que se afastam dele, a vida de Jorão terminou de forma trágica, mostrando que a impiedade tem consequências. E eu gostaria de ler um texto que não está aqui no Antigo Testamento, mas se encontra lá no Novo Testamento, isto porque nós somos cristãos. Nós lemos o Antigo Testamento, tiramos lições para as nossas vidas, mas nós sabemos que não devemos pregar o Antigo Testamento, são coisas distintas. Nós vivemos numa nova aliança, a gente não prega a antiga aliança, a gente vive na nova aliança, uma segunda e melhor, inclusive, aliança. Mas o que que nos diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 7? Note bem que o apóstolo Paulo fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear,
isso também colherá. E, por fim, a última aplicação: nossa liderança influencia as próximas gerações. Os batistas surgiram no Brasil através do trabalho missionário pioneiro dos americanos. E durante décadas teceram comentários, julgamentos, avaliações sobre a atuação destes homens e mulheres pelo Brasil afora. Acontece que a nossa geração vai ser julgada pelas gerações vindouras. E, de uma certa forma, a nossa liderança pode influenciar positivamente ou negativamente as próximas gerações. A gente precisa mudar essas questões relacionadas à liderança. Nós temos que focar numa liderança servidora, numa liderança que não busca vantagens pessoais. Vou dar um exemplo aqui. Nós devemos, como princípio batista, cooperar com a associação local, com a denominação, quer estadual, quando não no âmbito nacional, a Convenção Batista Brasileira, mas estes homens e mulheres que estão nas lideranças, desde a associação, convenções, etc. e tal, precisam entender que eles estão influenciando as outras gerações. As outras gerações darão continuidade e terão exemplos positivos ou negativos a partir da nossa atuação no tempo presente. Daí, não pode haver espaço para politicagem, tampouco para buscar vantagens pessoais, se valer de uma estrutura dimensional para se dar bem, para obter prestígio, poder, quando não, até mesmo recursos que devem ser considerados, digamos assim, excessivos, quando, na maioria esmagadora das nossas igrejas batistas, os membros são assalariados. A gente precisa pensar com seriedade e viver de uma forma íntegra, ética, moralmente falando, e tendo moral ilibada, e não fazendo nenhum tipo de adotando expediente de modo que venha desestimular as outras gerações a dar prosseguimento à obra nacional. Eu fiz esta observação, mas concluo dizendo com um exemplo que pode ser dado para edificar ou destruir os que virão depois de nós. Se a gente estiver dentro do sistema, mas não se deixar corromper pelo sistema, a gente vai ter condições de influenciar, de edificar outras pessoas, estas que virão depois de nós. Assim, vemos que nem tudo que reluz é ouro. Um reino próspero pode esconder alianças destrutivas e uma aparente segurança pode acabar em ruína quando se abandona Deus. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Nós terminamos a lição com isto do segundo tópico. Primeiro, recapitulando, foi feito no vídeo anterior, que eu vou deixar no link da descrição deste vídeo, para que você tenha condição de ter, em dois momentos, a lição de número 9 completa. Primeiro tópico, segundo tópico. Fique com Deus e até o próximo vídeo, isto depois do período chamado de Carnaval, no próximo mês. Lembrando que esta lição ela foi planejada de uma forma antecipada por causa de quê? Porque o próximo domingo é justamente dia 2 de março, que é assunto da lição número 9. Eu me antecipei, coloquei em dois vídeos a lição 9
para facilitar você, professor, você, aluno que tem me acompanhado aqui, quando não, alguém que está vindo pela primeira vez a fim de ajudá-lo. Portanto, fica aí a minha gratidão pela companhia e, é claro, eu careço das suas orações.